Graça e paz, sou o pastor Davi Nascimento, pastor presidente da Assembleia de Deus de Abraão, a Igreja da Justiça Divina pela fé, sem a lei de Moisés. Sou cooperador de Deus, semeador da palavra do reino, ministro do Novo Testamento. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Vamos todos aprender com o escritor da Epístola aos Hebreus, a altura, a profundidade e a largura das riquezas da nova aliança. Lembrando que aquele escritor sagrado, um judeu convertido, escrevendo a uma igreja judia convertida, procurava confirmar aquele povo a permanecer em Cristo, visto que alguns de seus membros estavam desertando da fé apostólica, migrando para a lei e para as suas práticas. E no propósito de confirmá-los na nova aliança, ele escreve aquela epístola, enumerando as distinções entre a aliança do Sinai e a aliança do Calvário, sempre nomeando a aliança de Cristo como nova, melhor, superior e eterna frente à anterior aliança. E a primeira das distinções entre tais alianças que temos visto neste vídeo é no que tange à Escritura que as rege. Uma vez que em Hebreus, capítulo 1, verso 1 e 2 diz: havendo Deus outrora falado muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. No passado remoto, Deus falou a Israel pelos profetas. Nos últimos dias, o Altíssimo fala à sua igreja pelo seu Filho amado. E este continua a falar depois que subiu aos céus por meio dos seus apóstolos. Uma vez que também em Hebreus capítulo 2, verso 3 diz: como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação, a qual inicialmente foi anunciada pelo Senhor e depois confirmada por aqueles que dele a ouviram. Quer dizer, a palavra da salvação até então inexistente, uma vez que foi anunciada inicialmente pelo Senhor, dela se é pregada, dela é anunciada depois pelos apóstolos, porque eles foram aqueles de quem, aleluia, foram eles que quem ouviram de Cristo a mensagem. Amém? Graças a Deus. Neste vídeo em especial, continuaremos refletindo sobre ele. Apesar de a anterior aliança ter sido anulada, inclusive sua escritura, porque os santos apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram textos da anterior aliança. Graças a Deus. Amados, é no livro de Atos dos Apóstolos, que podemos conferir as ações daqueles ministros. Aleluia! As ações de suas vidas e de seus ministérios. Pregar é uma ação. Pois bem, o livro de Atos nos revelará a pregação apostólica. O que pregaram, como pregaram e a quem pregaram. Sim, lá naquele livro é possível entender por que em algumas de suas pregações os apóstolos e demais obreiros citaram trechos dos textos da anterior aliança, apesar de aquela aliança, inclusive sua escritura, ter sido anulada. Mas para nós entendermos o porquê eles fizeram tal coisa, é necessário percebermos para quem eles citaram tais trechos da anterior aliança.
e para quê. E nesse propósito nós temos investigado pregação após pregação dos apóstolos naquele livro sagrado. A 8ª pregação, objeto de investigação, será a pregação de Filipe ao eunuco. Aleluia! Isso consta de Atos dos Apóstolos, capítulo 8, a partir do verso 26, que diz: um anjo do Senhor falou a Filipe, dizendo: dispõe-te e vai para o lado do sul, no caminho que desce de Jerusalém a Gaza. Este se acha deserto. Ele se levantou e foi. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta e, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te deste carro e acompanha-o. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Ele respondeu: como poderei entender se alguém não me explicar? E convidou Filipe a subir e a sentar-se junto a ele. Ora, a passagem da Escritura que estava lendo era esta: foi levado como ovelha ao matadouro, e, como um cordeiro mudo perante o seu tosqueador, assim ele não abriu a boca. Na sua humilhação lhe negaram justiça. Quem lhe poderá descrever a geração? Porque da terra a sua vida é tirada. Então o eunuco disse a Filipe: peço-te que me expliques a quem se refere o profeta. Fala de si mesmo ou de algum outro? Então Filipe explicou e, começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Seguindo eles caminho fora, chegando a certo lugar onde havia água, disse o eunuco: eis aqui água, que impede que seja eu batizado. Filipe respondeu: é lícito, se crês de todo o coração. E respondendo ele disse: creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Então mandou parar o carro. Ambos desceram a água e Filipe batizou o eunuco. Quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Filipe, não vendo mais o eunuco. E este foi seguindo o seu caminho, cheio de júbilo. Mas Filipe veio a achar-se em Azoto, e passando além, evangelizava todas as cidades até chegar a Cesareia. Graças a Deus. Caro espectador, o texto é claro. Primeiro o anjo do Senhor falou a Filipe que ele se dirigisse a certo lugar. Depois, lá chegando, o próprio Espírito de Deus ordenou Filipe que se aproximasse de um carro no qual havia um personagem de estatura no reino daquela rainha da Etiópia. O texto é claro, aquele eunuco, superintendente do tesouro da rainha da Etiópia, tinha ido a Jerusalém adorar. E o texto é claro em revelar também que na volta dessa adoração, ele lia o profeta Isaías. Vemos aí claramente que aquele homem era adepto da lei e dos profetas. Não era um gentio totalmente alheio à lei
e aos profetas. Não era um gentio que não professasse fé alguma. Certamente ele era professo daquela fé. Certamente ele cultivava ou buscava ao menos cultivar aquele credo. Senão, não teria ido ao templo adorar. Senão, não leria o profeta Isaías. Se limitaria a ir, como tantos fazem até hoje, ao templo para adorar e nada mais que isso. Mas aquele eunuco, além de ter ido ao templo adorar, certamente levando tesouros a pedido da própria rainha da Etiópia, além disso, aquele homem veio lendo a escritura da anterior aliança. E o que diz o texto? Filipe, sob a ordem de um anjo, sob a ordem do próprio Espírito de Deus, se aproxima. E o texto é bem claro. Quando da indagação do eunuco a respeito dessa promessa do profeta, ele fala de si mesmo ou de outro. O texto é bem claro, que a partir daquele trecho, daquela anterior aliança, ele anuncia àquele eunuco Jesus. Quer dizer, tal como os apóstolos fizeram e farão em outras pregações, como nós conferiremos no exame das pregações apostólicas no livro de Atos, Felipe, aleluia, está diante de um seguidor da lei, de um simpático pela lei, de alguém que cultiva aquela fé judaica em sua vida. E o que ele faz? Servindo-se de um texto daquela aliança, busca provar, revelar àquele homem que aquele texto se cumpriu em Jesus. Eis aí mais um trecho que é categórico em revelar porque os apóstolos e demais obreiros, em algumas de suas pregações, citaram trechos da anterior aliança, apesar de aquela aliança ter sido anulada. Por quê? Para dizer a judeus ou tementes prosélitos que aquelas promessas referentes a Jesus, ao Cristo, se cumpriram na pessoa de Jesus de Nazaré. Aleluia! Você verá no exame do livro de Atos, das pregações dos apóstolos, que quando os apóstolos ou demais obreiros estavam diante de quem não cultivava as promessas, de quem dentre os gentios não cultivava as promessas, eles se atinham a quê? A trazer-lhes o evangelho do reino dos céus. A palavra de Cristo, a nova aliança, o Novo Testamento. Porém, diante de pessoas que esperavam as promessas da lei dos profetas, eles não perdiam oportunidade. Pregando aos judeus, ou a prosélitos, ou a tementes, pregando a pessoas que de alguma forma tinham apego à lei, aos profetas, eles não perdiam oportunidade. Serviam-se daqueles textos para revelar àquelas pessoas que as promessas da lei, dos profetas, dos salmos, cumpriram-se cabalmente, aleluia, na pessoa de Jesus de Nazaré. Caro espectador, dê um like, compartilhe esse vídeo, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificação para ser avisado de novos vídeos. Aleluia! Agora, na nova aliança, os apóstolos e demais obreiros, diante de judeus, prosélitos ou tementes, que esperavam nas promessas da anterior aliança, serviam-se de tais promessas para lhes revelar que em Jesus de Nazaré todas elas se cumpriram. Cabe, inclusive, ressaltar que quando da indagação do eunuco a respeito do que lhe impedia, aleluia, de ser batizado, aleluia, o pregador Filipe foi bem claro. É lícito se crer de todo o coração. E qual foi a fé manifesta por aquele eunuco? Sim, eu creio que Jesus de Nazaré, que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Prova cabal que Filipe
aproveitando-se do trecho de Isaías, anunciou Jesus de Nazaré como Filho de Deus, cumpridor das promessas da lei, dos profetas, dos salmos. Seja qual for o seu Deus, seu livro sagrado, seu mediador, seu ministério, seu tempo, seus preceitos, suas ordenanças religiosas, seu profeta, com todo o respeito e consideração, eu te convido, venha para a graça de Deus. Venha crer em Jesus Cristo, no seu Evangelho, na nova aliança. Por quê? Porque todas as promessas do Cristo cumpriram-se cabalmente em Jesus de Nazaré. Por quê? Porque o que a lei, os salmos e os profetas profetizaram e prometeram a respeito do ungido, do escolhido, cumpriu-se cabalmente em Jesus de Nazaré. Agora só nos basta a graça de Deus. Agora só nos basta o Evangelho do Reino de Deus. Amém?